Amém, irmãos? A paz do Senhor a toda a igreja no nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 23. Atos dos Apóstolos, 23, versículo de número 10 e 11. Amém? Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Vamos ler então a palavra do Senhor. Atos 23, versículo 10. E, havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, repita essa palavra comigo, despedaçado, mandou descer a tropa para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte apresentou-se-lhe o Senhor e disse: Paulo, tenha ânimo, tenha coragem, seja forte, Paulo, seja corajoso. Porque como de mim testificastes em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Amém? Podeis tomar o seu assento. E a gente gostaria, irmão, de falar nessa noite, com a permissão de Deus, debaixo da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Porque nos movemos pela graça, respiramos pela graça e pela misericórdia de Deus, irmãos. Eu e você estamos aqui nesta noite. Porque se não fosse por essa graça, se não fosse por essa misericórdia, nós não teríamos mais uma chance de subir esse púlpito, ou de entrar por essa porta, ou de tomar esse microfone em nossas mãos, de você talvez tomar essa Bíblia em suas mãos. Se não fosse a graça do Senhor, você não estaria aqui hoje, não estaria de pé este dia. Então, louve a Deus por essa graça maravilhosa que nos permitiu estarmos vivos na manhã desse dia. Irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, como todos nós bem sabemos, ele relata a história, e é o único livro histórico do Novo Testamento, porque os evangelhos, nós não categorizamos ele como livros históricos, apesar de contar o relato da vida de Jesus Cristo. Mas o livro de Atos dos Apóstolos é um livro puramente histórico do Novo Testamento. E como nós bem sabemos, ele relata os primeiros anos da igreja primitiva. Logo após a ascensão de Cristo aos céus, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e a descida do Espírito Santo, que ficou conhecido como lá o dia de Pentecostes, aquela festa de Pentecostes. E dali por diante a gente vê os discípulos pregando o evangelho e partindo para várias regiões. Mas, majoritariamente, esse livro ele conta a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, com suas viagens missionárias, toma a maior parte do livro de Atos. E a gente conhece muito bem essa história que Paulo é introduzido nesse livro no capítulo 9. Não no capítulo 9, ainda no capítulo 8, quando ele consente com a morte de Estevão. Mas no capítulo 9 ele tem mais foco, que é o momento que ele se converte. E Paulo, até então, ele era o maior empecilho da igreja primitiva naquele momento. O maior obstáculo da igreja naquele momento era uma pessoa, era o então Saulo. Porque ele perseguia os cristãos, ele consentia com a perseguição. E ele tinha planos para perseguir a igreja. Ele tinha planos de pegar cartas e ir perseguindo a igreja onde quer que a igreja se encontrava. Então Paulo tinha planos para si, mas também Deus tinha planos para Paulo. E muitos de nós somos assim, Nós temos planos para nós mesmos e Deus tem planos para a gente. Só que glória a Deus, porque Deus curvou o plano de Paulo ao seu próprio plano. Então que nessa noite Deus possa curvar o nosso plano, inclinar o nosso plano aos planos de Deus. E ali no capítulo 9 de Atos, Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus. Literalmente cai do cavalo, com a visão que tem. E o curioso, você conhece essa história, eu só estou repetindo, obviamente, para a gente introduzir aqui o sermão dessa noite, mas o engraçado é que, quando Deus manda Ananias ir até Paulo para orar
por ele, para que ele pudesse voltar a ver devido à cegueira temporária que ele teve por causa da luz, Ananias, né, retruca o Senhor e fala assim: eu, Senhor, eu vou até Paulo porque farei isso. Não é esse que chegou até aqui para poder perseguir a tua igreja? E eu gostaria de ler esse texto que é bem conhecido com os irmãos, no capítulo 9, eu gostaria de ler a resposta que Deus deu a Ananias, quando Ananias retruca o Senhor em relação ao pedido que Deus fez a ele de ir, né, orar por Paulo. E no versículo de número 15 do capítulo 9, versículo 15 do capítulo 9, nós lemos o seguinte: disse-lhe, porém, o Senhor, aqui é Deus respondendo, o Senhor respondendo a Ananias a respeito do questionamento que Ananias fez. O Senhor fala assim para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante de quem? Dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então não era apenas só os gentios, não eram gentios, eram reis gentios. E também ao povo de Israel, aos próprios judeus. E no versículo 16, né, ele completa: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então esse era o plano de Deus para a vida de Paulo, que ele pregasse o evangelho, que ele levasse a palavra de Deus para os gentios, para os reis, para os judeus, e também que ele sofresse por essa causa. E assim Paulo foi. Paulo, ele passou de, né, perseguidor a perseguido. E ele começou a pregar o evangelho onde quer que ele ia. Ele fez, né, há um consenso, né, de que ele fez 3 grandes viagens missionárias. E lá no capítulo de número 18, versículo 22, é quando ele inicia a sua terceira e última viagem missionária. Que é quando, é onde se encontram esses versículos que nós lemos no início da mensagem. Esses versículos que nós lemos no início da mensagem, lá no capítulo 21, 23, fazem parte da terceira viagem missionária que inicia no capítulo 18. A partir do verso 22, do versículo 18, ele sai ali de Antioquia e começa a sua terceira e última viagem missionária. E chegando no capítulo 19, agora sim eu quero ler com os irmãos, por favor, o capítulo 19, o verso 21. Olha o que Paulo fala no capítulo 29, no versículo de número 21. Amém? Diz assim um texto bíblico no verso 21. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Então Paulo, pelo Senhor, ele planeja ir a Jerusalém e de Jerusalém ir até Roma. Então Paulo tinha esse objetivo também durante a sua terceira e última grande viagem missionária. E esse desejo de Paulo, que também era o desejo do Senhor para ele, acaba se cumprindo como nós bem conhecemos no final da história. E aí é justamente onde entra no que nós vamos tratar essa noite, que começa a partir do capítulo 21, verso 17. Que é quando, de fato, ele chega em Jerusalém. A gente vai passar aqui rapidamente, a gente passou, né, rapidamente pelo texto para a gente poder ganhar tempo, mas do capítulo 19, versículo 21, até o capítulo 21, versículo 17, ele viaja em várias cidades, prega em vários locais, dá testemunho. A palavra de Deus lá no capítulo 9, para ele, de que ele seria um instrumento do Senhor, levaria a mensagem de Deus para os judeus, para os gentios e para os reis, já estava se cumprindo ao longo das suas viagens. Só que aqui no capítulo 21, a partir do verso 17, quando ele chega em Jerusalém, culmina em tudo que nós vamos ver nessa noite. E no verso 17 do capítulo 21, provavelmente o subtítulo da sua Bíblia diz assim, chegada a Jerusalém. Que é quando Paulo chega a Jerusalém. E quando ele chega lá, esse texto nós vamos ler juntos, e logo que chega, versículo 17, tá, irmãos, do capítulo 21, amém? E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. E nos dias seguintes, Paulo entrou conosco em casa de Tiago. E todos os anciãos vieram ali.
E havendo o saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Então Paulo começa a contar seus testemunhos, como foi usado por Deus, né, para os gentios, cumprindo a profecia de Atos 9. Aí ele continua, versículo 20. E ouvindo eles, glorificavam o Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Então aqui os discípulos que estavam em Jerusalém, eles alertam a Paulo. Falam assim: Paulo, olha, a sua fama de ensinar os judeus que estão vivendo entre os gentios, que eles não precisam mais guardar a lei de Moisés e nem circuncidar seus filhos, já chegou até aqui. E o problema, Paulo, é que aqui em Jerusalém há muitos judeus que são zeladores da lei. Em outras palavras, você vai acabar arrumando problema. Então, o que aconselharam a Paulo aqui no versículo de número 22? Que faremos, pois? Em todo caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Ou seja, a multidão vai juntar porque sabe que você está em Jerusalém. Aí olha o verso 23. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo, santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo anda guardando a lei. Ou seja, eles queriam usar 4 homens que estavam com aquele voto de nazereado, eram nazereus, então, que era um costume da lei. Então falaram: olha, fica com eles, Paulo, até que eles terminem de cumprir o voto deles. Porque você estando com eles, vão perceber que você não é contra a lei, porque afinal de contas você está consentindo com 4 homens que estão cumprindo o seu voto nazereado. Então, Paulo, ele consente com os discípulos e fez o que eles pediram. Ficou com aqueles 4 homens até que o voto fosse cumprido. Só que isso não foi suficiente, irmãos. Porque no verso número 27, onde eu quero ler com os irmãos agora, quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: homens israelitas, acudi, este é o homem que, por todas as partes, ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos, e profanou este santo lugar. Pronto, irmãos, o cerco estava fechado para Paulo. Aqueles homens reconhecem a Paulo. Falam: olha, esse aí está pregando tudo que é lugar, olha, que não tem que guardar a lei, está introduzindo gentio no meio do templo. E começaram ali a fazer, como diz o termo popular, fazer a caveira de Paulo. Sabe o que aconteceu, irmãos, com Paulo nesse momento? Vamos partir para o verso de número 30. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo. E pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo. E logo as portas se fecharam, e procuraram eles o quê? Matá-lo. Chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. Quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Talvez a sua tradução diga assim: cessaram de bater em Paulo. Porque se ferir Paulo aqui, estavam espancando Paulo fora do templo, a ponto de matá-lo. Então, quando eles viram o tribuno, quando as autoridades foram, que eles cessaram de bater, de ferir Paulo. Então, Paulo, naquele momento, é quase morto. Só que nesse mesmo momento, aí vão ali, né? Eles tiram Paulo daquele local, levam a Paulo. Olha o verso 36. Porque a multidão do povo o seguia clamando: mata-o. Então eles livram Paulo daquela morte eminente. O povo foi atrás dele, clamando para matá-lo. E Paulo pede a palavra no verso 37. Para dar testemunho de si. E do verso 37, irmãos, em diante, até o capítulo 22, versículo 23, do verso 37 do capítulo 21, até o verso de número 23 do capítulo 22, Paulo dá testemunho de si. Nós não vamos ler por causa do tempo.
Mas Paulo dá testemunho de como ele encontrou o Senhor Jesus, a visão que ele teve, tudo que aconteceu. E ele começa a pregar para aqueles homens que estavam ali tentando matá-lo. E o que acontece, irmãos? Olha o versículo de número 22 agora, do capítulo 22 também, 22. E ouviram-no até esta palavra, ou seja, até aquele momento do discurso de Paulo eles ouviram. Aí depois o que eles fizeram? Ó, levantaram uma voz dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, o arrojando de si as vestes, lançaram pó para o ar. O tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites para saber por que causa assim clamavam contra ele. Então o que fizeram? Os tribunos livram Paulo. Levam Paulo para a fortaleza. Para deixar Paulo preso? Não, olha. Desce o chicote nele. Para quê? Para ele confessar o porquê que eles estão querendo. Por que os judeus querem matar Paulo? Então ele vai ter que confessar um crime. A gente tem que ter uma acusação contra ele. Aí Paulo, que não é bobo nem nada, na hora que ia tomar o chicote, ele falou, vocês vão chicotear um cidadão romano? É lícito chicotear um cidadão romano como eu, sem ele ser julgado? Aí o cara, opa, é romano? Então eu não posso bater nele. Então Paulo se livrou daquele açoite, mas, irmãos, ele, no dia seguinte, é levado ao sinédrio. E há uma discussão entre os fariseus e os saduceus, por causa sempre daquela discussão da ressurreição. E no capítulo 23, verso 10, que aí entra onde a gente leu no início da mensagem. Desculpa essa introdução longa, irmãos, mas é para os irmãos chegarem no ponto que a gente está aqui. Então, depois que ele vai no sinédrio, e que acusam a ele mais uma vez, aí no verso 10 do capítulo 23 agora, o verso que nós iniciamos a mensagem essa noite. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a tropa para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Irmãos, Paulo, ele estava cumprindo uma missão. Paulo estava cumprindo ordens do seu Senhor. Eu acredito, irmãos, como qualquer outra pessoa, que se Paulo pudesse escolher, né, pela mente humana, natural, ele não estaria fazendo o que ele estava fazendo. Ele só fez o que fez porque ele não tinha uma mente natural, mas tinha a mente de Cristo. Ele entendia, né, a sua missão, entendia para o que ele foi chamado, e ele cumpriu cabalmente aquilo que Deus o instruiu, o chamou para cumprir. Então ele foi obediente, assim como Cristo foi obediente a Deus Pai, até morte e morte de cruz, como diz o texto bíblico. Paulo também foi obediente ao mandato do Senhor até o limite, até onde era possível ele ir, e ele foi. Mas durante o caminho, irmãos, ele teve muitos problemas. Como nós vimos aqui no breve texto que nós lemos, muitas das vezes ele foi maltratado, bateram nele, aqui queriam despedaçar a ele. Talvez, irmãos, se eu ou se você estivesse no lugar de Paulo, nós pensaríamos em voltar atrás, em recuar. Talvez, irmão, se eu ou se você estivesse no lugar de Paulo, nós pensaríamos em fazer qualquer outra coisa, qualquer outra coisa no lugar de cumprir o que Deus tinha para ele. Só que Deus, irmãos, no momento certo, ele intervém. E é por isso, e essa mensagem que eu gostaria de deixar esta noite. No tempo certo, Deus intervém com o seu consolo. No momento certo, Deus age e entra com providência. Não é no momento que eu acho que ele teria que agir. Não é no momento que eu acho que ele deveria atuar, o que eu acho que ele deveria livrar, não. É no tempo dele. Talvez para Paulo, Deus poderia ter agido antes. Poxa, por que Deus não agiu, segurou na mão daqueles que me bateram? Por que eu precisei abrir a minha boca para falar que eu sou romano para não tomar uma chicotada? Por que Deus não segurou a mão daquele que estava com chicote? Talvez Paulo pudesse pensar muitas coisas similares a essas. Mas Deus, em momento algum, evitou que Paulo passasse pelo que ele passou. Irmãos, então nessa noite eu gostaria de falar algumas coisas sobre o consolo de Deus, o consolo que nós vemos aqui no verso de número 11. A primeira coisa, irmãos, que eu quero falar sobre o consolo de Deus, que Deus nos consola, amém? Como consolou a Paulo. E a primeira coisa que eu quero falar sobre o consolo de Deus é o seguinte, que às vezes o consolo ele vem no lugar do livramento. Às vezes o consolo ele vem no lugar do livramento. Às vezes a gente clama a Deus por livramento, mas Deus não livra, Ele só consola. Ele só conforta. Às vezes a gente clama a Deus pela cura,
Mas Deus, às vezes, faz o quê? Não cura, ele apenas consola você a passar por essa luta, por essa dificuldade. Às vezes você clama a Deus para Deus curar um ente querido, às vezes Deus o leva. Mas ele vai lá te confortar com o seu espírito consolador para você superar aquela perda. Então, irmãos, talvez nós olhamos para a nossa luta e falamos, Senhor, por que o Senhor não livra? Não, porque às vezes a luta, a dificuldade, ela faz parte do processo, irmãos. Como que... Lembra do versículo... Por isso que eu fiz questão de ler o capítulo 9 com os irmãos, porque Deus falou o seguinte para Ananias, olha, ele vai levar, vai testemunhar o meu nome diante dos reis, dos gentios e dos judeus, dos filhos de Israel. E eu vou mostrar para ele o quanto convém ele padecer pelo meu nome. Então, irmãos, fazia parte da promessa o sofrimento no caso de Paulo. Então, tudo que Paulo percorreu aqui ao longo da sua vida, ao pregar o evangelho, o sofrimento que ele sofreu, fazia parte da promessa que Deus tinha feito a ele, irmãos. Mas é tão complexo, né? Nós entendermos que para muitos Deus promete o sofrimento, parece algo que é contraditório, mas, irmãos, para uns Deus trata assim, para outros não. Agora, cabe a nós o quê? Aceitarmos o que Deus tem para a gente e aceitarmos o consolo do Senhor, como Paulo fez. Então, irmãos, primeira coisa, olha, nem sempre o livramento vem. Irmãos, me entendam, irmãos, em nome de Jesus, eu não estou querendo pregar nessa noite que a descrença ou a falta de fé, jamais. Creia o máximo que você puder, até o último instante, clame a Deus, busque a Deus, para Deus te livrar de todo mal. Ninguém aqui é masoquista. Mas no caso de Paulo, irmãos, Deus não o poupou de muito sofrimento, mas Deus sempre esteve com ele. Agora, o que você prefere? Sofrer com Deus ou passar pelo mar de rosas sem a presença dele, irmãos? Porque Paulo sofreu, mas Deus não o deixou em hipótese, em momento algum. Então, primeira coisa, irmãos, sobre o consolo de Deus. Às vezes você clama por livramento, mas Deus vai te consolar, porque em certas circunstâncias Ele não vai te livrar. Então você às vezes assim, Senhor, me livra, me socorre, e fala assim, não, eu vou te consolar. Aí talvez você mude a pergunta agora, tá bom, já entendi que eu vou sofrer, mas eu quero consolo então, pelo menos. Esse consolo vai vir quando? Que é o segundo fato sobre o consolo de Deus. Até o consolo também não é no seu tempo, é no tempo dele. É no tempo dele que ele vai vir para te consolar, irmãos. No tempo dele, no tempo exato de Deus, ele vem e te consola. E eu te digo uma coisa, olha, você não vai ser consolado só uma vez na sua caminhada cristã. Você vai ser consolado 1, 2, 3 vezes, sempre no tempo exato de Deus. E eu pego o próprio exemplo do apóstolo Paulo. Quer ver uma coisa? Você acha que esse versículo 11 foi a primeira vez que Deus consolou a Paulo? Vem comigo aqui o capítulo 19, o capítulo 18, versículo 9. Por favor. 18, versículo 9. Acharam? 18, 9. Diz assim: E disse-lhe o Senhor em visão de noite a Paulo, não temas, mas fala e não, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Não foi a primeira vez que Deus consolou a Paulo. Porque Deus nos conhece, irmãos. Irmãos, Deus nos conhece mais do que a nós mesmos. E quando a gente pensa que não dá, que não vai dar, naquele momento que você pensa em desistir, naquele momento que você olha para a circunstância, para a dificuldade, para a luta, e fala assim, não dá, já deu, né? Já alcancei o meu limite. Aí Deus fala assim, agora é a hora de eu chegar e consolá-lo. Aí Deus fala assim, Paulo, não temas, Paulo. Por que você está temendo, Paulo? É como aquelas conversas que Deus tinha com Abraão. Deus prometeu a Abraão um filho, e ele tinha aquelas questões de idade, tanto dele quanto de Sara. Aí quando Abraão começa a fraquejar um pouquinho, já começa a ter filho com a outra, para poder dar uma forcinha para Deus ajudar ele, e começa a pensar em outras possibilidades, afinal de contas, já sou velho, está difícil. Aí o que Deus faz para Abraão? Abraão, o filho daquela ali, Abraão, não é o filho da promessa não, Abraão. Vai ser o filho com Sara.
Aquilo que eu te prometi, eu vou cumprir. Então, Deus, no momento exato, ele entra na história para poder consolar aqueles que estão fazendo a sua vontade. Aqueles que seguem fazendo a vontade de Deus no momento certo, irmão. E não é no nosso, irmão. Já é tão bom. Pergunta um filho se ele gosta de sair do colo do pai. Não gosta. Pegou o costume do colo, ele pode andar, pode ter 5, 6, 7, 10 anos. Ele vai pedir assim, colinho, levanta o bracinho, dá colinho. A Dorinha faz para mim, pai, me dá colinho, colinho. Levanta o braço assim. Tem que dar colo, porque filho gosta do colo do pai. Irmãos, a gente fica mal acostumado com o consolo de Deus, irmãos. É tão bom a gente ser sempre paparicado pelo Senhor. Todo dia tem uma profecia. Todo dia tem uma mensagem. Todo dia Deus fala com a gente. E não posso tropeçar com o dedinho ali na quina da estante, que não se preocupa não, meu filho, vai passar. A gente gosta disso. A gente é ser humano, mas às vezes a gente não tem isso. Às vezes a gente passa por uma sequidão, por uma luta, por uma tragédia espiritual, as lutas do dia, que a gente não tem esse refrigério, esse consolo, esse afago que um filho pequeno tem no colo de um pai. E às vezes a gente pensa que Deus está nos abandonando, nos deixando, que Deus esqueceu da gente. Às vezes a gente pensa, poxa, peraí, como está acontecendo isso? Vamos aqui incorporar o personagem de Paulo. Peraí, Senhor, que coisa é essa? Não foi o Senhor que prometeu que eu iria pregar para reis? Ao invés de eu pregar para reis, eu estou apanhando de soldado? Não foi o Senhor que me prometeu isso, aquilo, agora eu tô só apanhando, só sofrendo, sendo apedrejado? E se a gente fosse lá para as cartas paulinas e ler o relato de Paulo a respeito do seu sofrimento, ele descreve muito mais do que está escrito aqui no livro de Atos, porque lá ele detalha o quanto ele sofreu. Aqui está apenas o resumo das viagens de Paulo. Então, se nós incorporássemos Paulo aqui, estaríamos questionando tudo. O porquê disso, o porquê daquilo, o porquê daquilo outro. Mas, irmãos, Deus, como um pai com um filho, ele sabe a hora de dar o consolo, de dar o conforto, e sabe a hora de falar assim, olha, é quando você tira a rodinha da bicicleta do filho, agora vai, meu filho, agora é contigo, sem rodinha. Aí ele vai lá, pá, rala o joelho, não é? Mas se não ralar o joelho, não aprende a andar. Se não ralar o joelho, não aprende a andar, irmãos. Todo mundo que aprendeu a andar de bicicleta ralou o joelho um dia. Agora, se não tivesse ralado aquele joelho, nunca ia ter aprendido, irmãos. Tem coisa que Deus permite que nós passemos, irmãos, para nós termos experiências para contar. Para nós podermos olhar para trás e olharmos para quem está sofrendo do nosso lado e entendermos, olha, eu sei o que você está passando. E eu não sei porque eu imagino, não. Eu sei porque eu já passei. Deus me deu essa experiência, então eu posso te dizer com toda certeza, meu irmão, que Deus te dará o livramento. Que assim como eu fui consolado pelo Senhor no momento de luta, no momento de tragédia, de tristeza, de dor, Deus também tem consolo para você. Então Deus quer nos dar experiências, irmãos. E com Paulo não foi diferente. Paulo, você vai padecer pelo meu nome, ponto final. Ah, Senhor, retira o espinho da carne. Não, não te dou, e a minha graça te basta. E Paulo continuou firme com o Senhor. Paulo não questionou a Deus. Ele simplesmente, obedeceu. E eu falei para os irmãos que esse não foi o primeiro consolo de Paulo. E também não foi o último. Quer ver? Abra comigo em Atos ainda, agora no capítulo 27, versículo 23. Atos 27, 23. Amém? Paulo fala para aqueles homens que estavam no navio à beira do naufrágio. Paulo fala o seguinte, olha, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, em outro estado, e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Então, no meio daquele naufrágio, Paulo fala o seguinte para aqueles homens, não se preocupe, o barco vai afundar, vão perder tudo, a gente vai quase morrer, mas a gente não vai morrer. Mas por que a gente não vai morrer? Porque Deus garantiu. Haverá um naufrágio, mas nós não vamos morrer. Deus garantiu que Ele vai me colocar diante de César. Eu vou chegar até Roma.
Porque ele prometeu que eu pregaria para reis. E não havia autoridade maior do que César naquele mundo antigo. E Paulo colocou aquele homem diante de César. E Deus colocou aquele homem, Paulo, diante de César. Então Paulo falou, olha, não se preocupem, vocês não vão morrer não. Porque o anjo do Senhor me falou que todos vocês ele me deu e nenhum de vocês vai se perder. Então Paulo acalma aqueles homens com a promessa e com o consolo de Deus, irmãos. E às vezes Deus faz isso com a gente. Às vezes Deus nos consola para nós consolarmos a outros. E às vezes a gente está desfrutando ainda do consolo de Deus. Às vezes Deus está nos consolando e a gente ainda está meio relutante ainda, sabe? Aceitando o consolo de Deus, mas chateado por aquilo que estamos passando. Mas mesmo assim ainda nós compartilhamos do consolo de Deus. Olha, está difícil. Está difícil para mim também. Você está passando essa luta, eu também estou passando essa luta. Mas vamos desfrutar junto da promessa do consolo de Deus? Porque o Deus que me consola também te consola. O Deus que me livra também te livra. O Deus que faz eu vencer as minhas lutas e as minhas batalhas também faz. É poderoso para fazê-lo vencer suas lutas e as suas batalhas. Então falamos a primeira coisa, né? Às vezes o consolo vem no lugar do livramento. Foi a primeira coisa que eu falei. A segunda coisa que eu falei foi que às vezes o consolo demora. Porque é o tempo de Deus, não nosso. Deus que escolhe o tempo, o momento, né? E por isso Deus não dá apenas um consolo, ele nos consola ao longo da nossa caminhada cristã. Outra coisa que eu gostaria de falar com os irmãos essa noite, irmãos, é que seguido do consolo vem o encorajamento. Ah, mas tem diferença? Poxa, tem. Consolo é uma coisa, encorajamento é outra. Consolo, ele te consola pelo que você passou e pelo que você está passando. Então, o consolo é para você olhar para o seu presente, para o seu passado e se consolar em Deus. Pelo aquilo que você passou e por aquilo que você está passando. Mas o encorajamento é para onde? É para o futuro. É para frente. É como se Deus fizesse para Paulo. Paulo, olha, não se preocupe com o que você passou, com o que você está passando. Tenha bom ânimo, Paulo. Tenha coragem. Por quê? Porque convém que você seja apresentado para César. Porque convém que você pregue, continue pregando, porque tem muitos ainda meus nessa cidade. Paulo continua pregando porque ainda a promessa não se cumpriu. Então, Deus encoraja Paulo. Lembram de Josué? Que Deus faz com Josué no capítulo 1 do livro de Josué? Josué, coragem, tenha bom ânimo, não se assuste, não se preocupe, Josué. O meu servo Moisés é morto, mas agora a batata quente está na tua mão. Ele passou para você. Agora é a sua vez de continuar levando esse povo. Vamos atravessar esse Jordão e continuar conquistando as terras que eu dei para vocês, Josué. Então, tenha coragem. Então, o encorajamento, irmãos, segue o consolo. Então, nessa noite, irmãos, em nome de Jesus, Deus ele quer te consolar, sim, pelo que você está passando. Pelo que você passou. Você está triste ainda por isso, porque você é ser humano. Mas Deus não quer que você só olhe apenas para a luta do presente e para a luta que passou ontem e que continua hoje. Não. Ele quer que você coloque seus olhos lá na frente. Porque ele quer te dar coragem para continuar caminhando, para continuar lutando, porque ainda há promessa. Ainda há promessa. Ainda há grandes coisas que Deus tem para fazer na nossa vida, irmãos. Deus é poderoso, irmãos, para isso. Deus é poderoso, acredite, irmãos, creia, porque Deus ele tem todo o poder. E quando ele se coloca para encorajar um servo dele, irmãos, é porque realmente ele tem compromisso com esse servo. E o compromisso antes com a sua palavra. Porque Deus deu uma palavra para Paulo, como deu uma palavra para Josué, para ele poder ir, que Deus seria com ele. Então Deus deu uma palavra para Paulo, olha, você vai conseguir, porque eu garanto. Então tenha coragem, irmãos. Então se Deus te garante, irmãos, é como Paulo falou aos Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? É nesse espírito que Paulo fala isso. Se Deus é quem garante, irmãos, se é Deus é quem diz, olha, se eu sou com você, se eu estou com você, quem vai se levantar? Quem poderá levantar acusação contra os escolhidos de Deus? Se Deus perdoou o teu pecado, se o sangue de Jesus te lavou do teu pecado,
Quem poderá levantar o dedo e te acusar de um pecado se ele já te purificou? Quem poderá te acusar de algo se o sangue de Jesus já te lavou de todo o pecado? Ninguém, irmãos. Quem nos garante, irmãos, é Deus. O sangue de Cristo nos garante a vitória. Então Paulo, ele era cheio de fé e de coragem. Não pelos seus méritos, não pela sua eloquência. Ele me falava, olha, se eu fosse me vangloriar por causa disso, eu tenho motivos, porque meu currículo é vasto. Mas eu não preciso disso, não. Eu sou o menor dos apóstolos. Sou o menor. Mas a graça de Deus me basta. Assim somos nós, irmãos. Não precisamos nos vangloriar por nenhum currículo ou cargo humano, por nada. Apenas a graça de Deus nos basta para continuarmos prosseguindo dia a dia. E por último, irmãos, mas não menos importante, né? Que está, né, entrelaçado ou ligado com o que eu acabei de falar. Deus, ao nos consolar, ele reafirma a promessa. Vamos ler de novo o versículo que nós lemos no início, que foi o capítulo 23, versículo 11. Capítulo 23, versículo 11, para nós entendermos o que eu quero falar. E na noite seguinte, ou seja, no tempo de Deus, foi a primeira coisa que eu falei, no tempo dele, Deus não impediu Paulo de apanhar. Na noite seguinte, Deus resolveu falar com ele. Deus deixou Paulo pensar, sabe? Ele ficou pensando, ele ficou raciocinando com tudo que aconteceu durante o dia. Aí quando Paulo pensou, agora sim é a hora de eu entrar e falar com ele. Na noite seguinte, não foi na mesma hora. Até no tempo de Deus. Aí seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, Paulo, tenha ânimo. Foi o que eu falei em seguida. Deus nos consola e nos encoraja. E agora, por último, e não menos importante, Deus, ao nos consolar, ele reafirma as promessas. Olha o que fala no final do versículo. Porque, como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Deus reafirmando a promessa que ele tinha para Paulo. Paulo, eu falei lá atrás que você vai pregar para reis, para gentios. E você vai fazer isso, Paulo, porque eu que garanto. Então, Deus, no seu consolo, ele confirma as nossas promessas, irmãos. Então, assim, o que Deus te prometeu? Qual a promessa que você tem com Deus, o que Deus tem com você? Só você sabe responder. Só você sabe responder essa pergunta. O que foi que Deus te prometeu? Deus tem uma promessa para você. E se Deus não tem uma promessa específica, pastor? Será que eu sou menos especial para Deus? Não, irmãos. Porque de maneira igual, ele nos deu uma promessa, ele deu uma promessa para toda a igreja. Qual foi a promessa maravilhosa que Deus deixou, que Cristo deixou para a sua igreja? Independente, não para uma pessoa específica, mas para todos nós como igreja do Senhor. Que promessa é essa? O que ele nos prometeu, irmãos? Em Atos, primeiro, quando ele sobe aos céus, ele fala assim, o que os anjos falaram para os discípulos? Olha, com os olhos que vocês viram subir, também ele vai descer. Da mesma maneira que ele subiu, ele vai descer. Olha que promessa maravilhosa. Então não importa se Deus não tem uma promessa específica para você. Porque tem pessoas que se acham menos especiais porque Deus não fala comigo. Eu não tenho nenhuma revelação especial de Deus, sabe? Deus não revela nada assim, o profundo, o oculto. Não tem nada de especial para mim. É sempre a mesmice. Não, irmãos. Você já tem um mais especial. Não existe nenhuma promessa humana, nenhuma promessa de Deus para homem algum, de maneira específica, que seja maior do que a promessa geral de Deus para a igreja. Que é a vida eterna, irmãos. Que promessa material nesse mundo pode ser maior do que a promessa que você já tem diante de Deus? Então Deus, nessa noite, está me usando para te consolar. Para te confortar, para dizer para você, olha, tenha bom ânimo. Tenha coragem. Está enfrentando luta, problema, dificuldade, olhou para trás, viu o problema, viu a luta, agora olha para frente. Continua caminhando, continua prosseguindo, porque a promessa continua de pé. Porque, olha, Paulo, você tem que ir a Jerusalém. Aí eu falo para você, igreja, você vai chegar a Nova Jerusalém. Você tem a Nova Jerusalém para conquistar ainda. Está diante de você, diante dos seus olhos, você não pode sucumbir a nada, a nenhuma perseguição, a nenhum açoite, a nenhuma chicotada, a nada, ainda que tentem te despedaçar. Ainda que tentem, sabe, correr atrás de você, ainda que os demônios, ainda que o diabo tentem te destruir, irmãos. Mas você tem uma promessa que quem te garante é o Senhor. Quem te garante é o Senhor, irmãos. E será que foi cumprida essa promessa na vida de Paulo?
Paulo tinha uma promessa específica ministerialmente falando. Aplique a você uma promessa espiritual para a vida eterna. Agora, se você tem promessas específicas, amém, então aplique isso às suas promessas específicas que Deus fez para você. Agora, será que Paulo realmente conseguiu isso, irmãos? Será? Eu te digo mais, depois disso aqui teve muita coisa ruim para Paulo. Lembra que eu falei que teve um consolo lá no naufrágio? Paulo passou por um naufrágio, irmãos. Ele estava no navio lá, daqui a pouco, né? Problemas na viagem lá, o navio afunda. Não se preocupe que Deus garante que a gente vai ficar bem. Chegando lá, na ilha, o que aconteceu na ilha de Malta com Paulo? Uma víbora morde ele. Aí aqueles homens nativos da ilha olham para ele e falam assim, caramba, se livrou do mar, mas os deuses estão realmente, como diz, revoltados, né? Outra palavra, irados com Paulo, com esse homem, porque, olha, se livrou do mar, mas agora a víbora pegou ele. Daqui a pouco ele vai inchar e vai morrer. Aconteceu isso com Paulo? Não. Paulo sacudiu, caiu no chão e morreu. A víbora lá, jogou no fogo a víbora. E Paulo morreu? Não. Por quê? Porque Deus prometeu para ele que ele estaria diante de César. Irmãos, quando Deus garante com a sua palavra, a sua promessa, irmãos, não tem o que aconteça, irmãos. Não tem o que aconteça, irmãos. Porque quem garante é Deus. A fé de Paulo era inabalável nisso, irmãos. Poderia ser o que for. Se viesse um leão, Paulo ia fazer como Davi, ia cortar o leão no meio, mas não iria morrer. Por quê? Porque ele tinha promessa de Deus. E para concluir, irmãos, vamos lá para o capítulo 28, no final do livro de Atos, depois que Paulo pregou, se você, entre o 23 e o 28, se você estiver com vontade de ler com calma em casa, você vai ver que Paulo ficou diante de homens poderosos, como Deus havia prometido que ele ficaria. Por exemplo, aqui, olha, no capítulo 23, ainda no versículo 23, você vê Paulo sendo enviado a Félix. Aí depois você vê no capítulo 25, versículo 13, Paulo diante de Agripa, no capítulo 26 também, Paulo perante Agripa. E assim por diante. Paulo, ele se apresentou como Deus o mandou diante de reis poderosos e sempre testemunhou a mesma mensagem da sua conversão diante desses homens. Ele revelava como Cristo se revelou para ele. E numa dessas pregações de Paulo, ele fala assim, olha, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão. Eu estou aqui em obediência à visão. A visão que eu tive naquela estrada. E Paulo continuou obediente até o fim. E aqui no capítulo 28, para a gente encerrar, no verso de número 16, olha o que diz aí no verso 16 do capítulo 28. E logo que chegaram aonde? A Roma. Lembrando que Paulo já estava, lá no capítulo 21 que a gente viu, Paulo estava em Jerusalém, quando ele foi lá açoitado, lá, quando ele foi quando bateram nele, fora do templo, ele já estava em Jerusalém. Aí aqui ele está em direção agora aonde? A Roma. E ele chegou aonde? Em Roma. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por conta própria, com o soldado que o guardava. Vamos pular para o verso 30. Como fecha, né, o livro de Atos. E Paulo ficou 2 anos inteiros aonde? Na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o quê? E ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Deus cumpriu todas as suas promessas na vida de Paulo. Irmãos, e nós temos garantia pela palavra de Deus que ele há de cumprir toda promessa que ele faz a nós, irmãos. Não porque nós merecemos, porque se fosse por merecimento, nada seria feito. Mas porque é ele que prometeu, irmãos. Porque Deus escolhe homens, tira, né, de trás das ovelhas, tira da perseguição, tira dos lugares, né,
mais terríveis e faz desses homens, grandes homens de Deus, poderosos em suas mãos para cumprir as promessas que Deus tem para eles. E nos seus ministérios, abençoar e levar a sua palavra, a sua mensagem, até onde Deus quer que ela seja levada, irmãos. Então, é pela graça e pela misericórdia de Deus que toda a promessa que Ele faz a nós, Ele realiza, irmãos. Então, se você nessa noite está desanimado, está triste, está cabisbaixo, está pensativo em relação ao que Deus te prometeu e acha até mesmo que não vai ser realizado, receba o consolo de Deus nessa noite, irmãos. Receba o consolo de Deus essa noite, porque Deus, de fato, de verdade, está lhe mandando consolar nessa noite e dizer, olha para frente, tenha coragem, tenha ânimo, porque eu prometi para você. E quando Ele promete, Ele garante. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos louvar.